Aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou trazer algo forte, tá? Um arrebatamento, isso mesmo, uma mulher de oração foi arrebatada até o inferno. Ela passou 3 horas no inferno e viu uma mulher que era desviada da igreja lá no inferno. E o que essa mulher que era desviada falou para essa outra mulher que foi arrebatada é algo que você precisa saber. Então fique até o final desse vídeo. Você que é uma mulher de oração, você que é santa, você que é um homem de fé também, fique até o final para você entender o que foi dito a essa senhora arrebatada lá no inferno. Bom, se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, deixa o like e comente. Irmã Lani, ela é uma irmã que trabalha com libertação. Irmã Lani trabalha com libertação. Irmã Lani é uma mulher de Deus que se veste com modéstia, tá, gente? Se veste com modéstia e trabalha na área da libertação. E no ano de 2015, a irmã Lani falou que nessa época aí tinha muita gente falando que foi arrebatada, que foi arrebatada, que foi arrebatada. E a irmã Lani passou a orar a Deus. Subia no monte as irmãs, né? Ali os irmãos e as irmãs. E ali ela orava a Deus que queria ser arrebatada. Também, né? Que queria ser arrebatada, como muitas pessoas diziam que foi arrebatada. E as pessoas contavam o que via lá no inferno e tal, né? O que via no céu. E a irmã Lani estava também orando nesse propósito. Chegando um dia, uma certa noite, um profeta falou para a irmã Lani que ela ia ser arrebatada. Então a irmã Lani esperou e nada aconteceu. Então a irmã Lani disse assim: eu acho que esse irmão está mentindo. Nada aconteceu, né? Porque já tinha passado um tempo e não tinha acontecido o arrebatamento da irmã Lani. Então, gente, o que aconteceu, meus amores? Quando a irmã Lani esqueceu, porque Deus não trabalha na ansiedade, quando a irmã Lani parou de orar e esqueceu, né? Aí uma certa noite a irmã Lani levantou para orar, orou, e ali a irmã Lani voltou a dormir. Quando a irmã Lani deitou, Deus arrebatou o espírito da irmã Lani. De repente, a irmã Lani estava em pé no quarto e vendo o corpo dela na cama. E então, gente, o que aconteceu? Mas o que aconteceu aí, irmã Rosilda? Então, a irmã Lani me falou que, de repente, ela já não estava mais ali no quarto. Ela desapareceu e surgiu num lugar onde tinha uma amiga dela que era morta, que já tinha morrido, essa mulher. E ali aquela mulher disse: Lani, ela disse: o que você está fazendo aqui, fulana? Ela disse assim: eu vim aqui para te buscar, para te mostrar onde eu moro. Aí a Lani disse: não, você não está mais entre nós. Você já não pertence mais a esse mundo. Eu não vou. Ela disse: Lani, eu comprei uma passagem para vir até aqui para te buscar, para te levar e te mostrar onde eu moro. A irmã Lani ficou meio assim, porque sabia que a mulher já era morta. E a irmã Lani ficou meio assim, mas como elas duas no passado eram amigas, então a irmã Lani confiou e foi com ela. Então, gente, quando a irmã Lani disse: então bora. Quando a irmã Lani disse: então bora, aí desapareceram. E a irmã Lani já surgiu num lugar escuro, com mau cheiro, insuportável. E a irmã Lani foi num foco de luz. A irmã Lani apareceu nesse lugar num foco de luz. E ali a irmã Lani não falava, mas o coração dela perguntava e aquela mulher respondia. Aí a irmã Lani disse assim: que lugar é esse? Ela disse assim: eu disse para você? Só que nenhuma conversava com a boca, gente. A irmã Lani perguntava com o coração e ela respondia, e a irmã Lani escutava só a voz dela. Mas ela não batia com a boca, tá, gente? E a irmã Lani dizia assim: que lugar é esse? Ela dizia: mas eu não disse para você que eu ia te trazer e mostrar onde eu moro? É aqui que eu moro. Aí essa mulher desaparecia. Ela desaparecia. E aquele foco de luz, que com certeza era um anjo, né, gente? Que ninguém vai para o inferno só, gente. Algumas pessoas já vi que Deus arrebata e vai só. Mas outra, ou o Senhor Jesus vai com aquela pessoa, ou o Senhor Jesus manda um anjo, né? E ali, aquele foco de luz respondia para a irmã Lani. Dizia assim: aqui é o inferno. E quando a irmã Lani olhava, gente, era um lugar horrível, uma escuridão tão imensa, mas tão imensa, que ela disse que não tem escuridão aqui na terra para comparar com a escuridão de lá do inferno. Ela disse que nem que se cava um buraco
e você entrar lá dentro, um buraco profundo, e você entrar lá dentro, a escuridão ainda não se compara com a escuridão do inferno. Só que aquele foco de luz deixava a irmã Lani enxergar, fazia com que a irmã Lani enxergasse o inferno. E aí o foco de luz falava para a irmã Lani que ali era o inferno. E a irmã Lani olhava e via aquela lama negra, borbulhando, quente, fervendo, como lavas de vulcão. Eu já vi lava de vulcão, não pessoalmente, mas eu vi uma vez no documentário que fora do Brasil um vulcão explodiu. Gente, e a lava é uma lama negra mesmo. E ela borbulha, sabe? Borbulha ela. E ali a irmã Lani, quando borbulhava assim, sabe? Saía pessoas de dentro, subia e descia pessoas daquela lama negra, quente e fervendo, borbulhando como lava de vulcão. E daí, a irmã Lani disse que os gritos, o clamor lá é imenso. De pessoas e pessoas, gritos e gritos e gritos e gritos, gritando, muitos gritos. E era muita gente. Ela falou desse jeito, meus amores, eu não estou inventando nem aumentando. Muita gente. Bom, ela disse que era um mar de pessoas, tudo gritando, desesperado, sabe? Desesperado. Ela não via fogo, mas ela via assim, como se fosse uma quentura, um fogo, uma coisa assim, que Deus não mostrou o fogo para ela, mas mostrou que a temperatura dali era imensa, e aquela temperatura queimava aquelas pessoas, e aquelas pessoas ali, tinha pessoas com a cabeça rachada no meio, dependurada, mão dependurada, só pela pele, e os demônios gigantescos fazia com que aquelas pessoas carregasse um saco nas costas. Ela disse que não deu para descrever se era um saco de areia, de barro, não sabe, mas era um saco nas costas. E aqueles demônios muito gigantescos, aqueles monstros gigantescos, chicoteando essas pessoas. E essas pessoas caíam, e quando caía, aquela banda da cabeça caía de lado, a mão dependurada, mas eles tinham que levar aquele saco pesado. E o chicote, e os demônios chicoteando eles. E aí ela dizia assim, meu Deus, o que é isso? Quem são essas pessoas? Aí o foco de luz dizia assim, isso são pessoas que vêm para aqui. Aí ela dizia assim, mas isso não é... Mas ela disse que não era pessoas. Aquelas pessoas não tinham mais a fisionomia que nós temos. Você lembra do versículo que eu li? Que é o fogo que nunca se apaga, é onde o bicho nunca morre. Porque lá, meus amores, quando as pessoas morrem aqui, que vai para lá, ela não fica mais com a fisionomia da gente, porque Deus disse assim, façamos ao homem a nossa imagem e semelhança. Então, quando um ser humano vai para lá, ele não fica mais com a semelhança de Deus. Ele fica com a semelhança de monstro. Por isso que fala, onde o fogo nunca apaga e onde o bicho nunca morre. Porque elas viram bicho estranho, um monstro. E ela disse, mas isso não é pessoas, isso são monstros. E o anjo dizia assim, o foco de luz que era o anjo dizia assim, isso são as pessoas que vêm para cá. Depois ele dizia, isso são os crentes que vieram para cá. Aqueles que estavam sendo chicoteados. Eram os crentes que morreram e foram para lá. E a irmã, se eu esqueci de alguma coisa, irmã Lani, me perdoe, mas o que eu consegui gravar foi isso, né? E ela disse para mim que, de repente, ela vinha embora, já estava para vir embora, quando aquela mulher apareceu de novo para ela, com aquela mulher chegando lá e disse que era onde eu moro. Eu não disse para você que eu ia trazer onde eu moro, e ela desaparecia. Depois ela reaparecia novamente e dizia para a irmã Lani, dizia assim para a irmã Lani, fala para fulana de tal, que era filha dela, que na época era crente, gente, aqui na terra, estava servindo a Deus. E essa mulher estava vestida, gente, deixa eu falar. Por que que Deus levou a irmã Lani lá? Qual foi o porquê que Deus levou a irmã Lani lá? Essa mulher estava vestida num vestido preto de renda. Gente, isso foi em 2015. A irmã Lani deu até a data, foi 6 de janeiro de 2015. E eu lembro que nessa época a renda estava em alta. Eu fiz uma blusa para mim
para reger o conjunto numa festividade. Eu fiz só de renda. Aqui era tecido, mas os braços era de renda. Mas não era forrada. E depois que eu caí na real, que eu olhei, eu disse, não. Meus braços estão de fora, eu preciso botar essa... Eu não vou vestir mais essa blusa. Então eu deixei essa blusa guardada, mas eu não vesti mais. E depois eu coloquei essa blusa fora, porque, gente, daqui até aqui, o meu punho era só renda, e renda não cobre. Então eu disse, não, eu não posso vestir. Ela era salmão, muito linda, mas eu disse, não, eu não posso vestir. E a irmã Lani disse que nessa época mesmo lá, em 2015, a renda estava em alta, e realmente, gente, estava em alta mesmo. Só que essa mulher estava vestida num vestido preto de renda, forrado, curtíssimo, era bem em cima das coxas, não era abaixo do joelho, era muito para cima do joelho, curto, e sem manga, e atrás tinha renda, não era forrado nas costas. E ela mandou um recado para a filha dela, disse, diga a fulana de tal, ela não chamou minha filha, chamou pelo nome da filha, não chamou minha filha, que ela não vá para a igreja com essa roupa, com a roupa que ela estava, porque a roupa que ela estava era a roupa que a irmã Landis falou que a filha ia para a igreja. Vocês estão entendendo o mistério? Que o vestido preto que ela estava lá no inferno era o vestido que a filha ia para a igreja aqui na terra. Sem manga, de renda, curto e com renda só nas costas, sem forro. Ainda disse assim para a irmã Lani, diga para ela também não pintar as unhas. Quando a irmã Lani olhava para as unhas dela, e ela estava, gente, a irmã disse que ela não era, a cor dela, a cor da pele, não era assim que não estava mais na nossa cor. É óbvio, né, meus amores, que quando um ser humano morre, ele perde a cor, o sangue para de bobear, né, nas veias, de correr nas veias, e aí o corpo vai ficando embranquecido, né, fica embranquecido fica embranquecido porque não tem mais sangue. O sangue é vida. O sangue ali parou de correr nas veias, então o corpo fica embranquecido. E a irmã ela disse que ela estava branca como papel. Meus amados aqui do canal, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 13, fala sobre isso aí, o inferno, tá? Quantos não acreditam que o inferno existe? Você que me assiste aqui agora, talvez não queira acreditar nessa experiência sobrenatural. Da mesma forma que você não crê, talvez, na existência do inferno, somente do céu, mas existem o céu e o inferno. Se não existisse, o Senhor Jesus não teria deixado, Deus não teria deixado na palavra. Não tem só uma passagem que fala sobre isso. Mas em Mateus capítulo 13, por exemplo, fala sobre o ranger de dente. O ranger de dente, a angústia de todo aquele que ficará separado do reino dos céus, por causa de quê? Dos seus pecados não deixados, não arrependidos, não perdoados. Lembre-se que todo pecado é perdoado. A questão mais importante é que nós não podemos partir para a eternidade sem ter se arrependido antes. Nós temos que nos arrepender primeiro. Qualquer pessoa, por pecadora que a pessoa seja, ela se arrependendo dos pecados diante do Senhor Jesus em vida, terá a vida eterna. Graças a Deus. Oh Deus maravilhoso. Oh Deus grande. Ainda que você esteja passando por um vale, ainda que você esteja numa cama do hospital, abandonado, desprezado, sabe? Ainda que a sua vida nessa terra esteja na pior fase, mas se você partir com Jesus arrependido, você vai reinar, você vai, viver eternamente feliz. Essa experiência que esta senhora conta, né? Da mulher que orava, que se santificava, que dava bom testemunho, ela fica 3 horas no inferno, é um testemunho de arrebatamento. E aqui na internet tem muita gente que conta que foi arrebatada, mas muita gente também não acredita nessas experiências.
Mas eu respeito, se você não acredita, se é o seu caso, eu respeito. O seu posicionamento, eu respeito. Mas eu acredito. Tá? Eu nunca fui arrebatado, nem ao céu, não fui, e nem ao inferno. Não fui arrebatado. Mas a minha esposa já foi arrebatada aos céus. Eu quero que você entenda isso. A minha esposa, antes de ela me conhecer, antes de ela se casar comigo, ela foi arrebatada já aos céus, tá? E viu coisas tremendas. Tudo que está escrito na palavra, tá? A glória de Deus, enfim, etc. Lá em Apocalipse, a minha esposa, ela viu no céu. E o céu é uma realidade. O inferno também. Mas é preciso, como disse aí, a mulher que estava desviada da igreja, que foi encontrada lá no inferno, ela mesmo disse, ela olhou para a senhora que estava lá, né, e disse assim, para não entrar aqui no inferno, tem que ser muito santa. Então a santificação tem sido algo que é desprezado dentro das igrejas hoje em dia. Se você que me ouve sabe buscar santificar, a turma do mal, digamos assim, a turma que não quer santificação, vai julgar você dizendo que você quer ser mais santa do que toda a igreja. Vai dizer que o céu é só para você. Quer dizer, nem santifica e vai entristecer o seu coração com palavras, sabe, pesadas, dando lugar a Satanás, para o diabo usar a boca da pessoa para entristecer você. Mas nesta hora que você me assiste aqui, creia, o inferno existe. Mas repito, se você não crê, eu respeito a sua opinião. Vou continuar crendo do mesmo jeito e gravando vídeos aqui falando sobre esse assunto e outros mais, se assim o nosso Deus permitir. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você deixe o like, comente. Mas se você quer receber novos vídeos como esse, se inscreva nesse canal e ative o sininho das notificações. Se Deus permitir, eu volto em breve com mais um vídeo.